você quer testar ou migrar para o Cursor AI ou Windsurf e acabou notando que várias extensões não estão disponíveis no marketplace desses editores? E agora, será que você vai conseguir levar todas essas extensões para o novo ambiente? A resposta é sim. E o melhor de tudo, esse processo é rápido e sem complicação. Você não precisa instalar nada estranho no seu editor, nem fazer nenhuma configuração mirabolante. Então, se você quer poder utilizar todas as extensões que você já utiliza normalmente no seu novo editor, fica comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Seja bem-vindo ao Manual do Front. Meu nome é João, atualmente eu estou Senior Software Engineer Front-End em uma empresa dos Estados Unidos e o meu objetivo aqui nesse canal é fazer a sua carreira ser mais próspera do que a minha e em menos tempo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como importar qualquer extensão do VS Code manualmente para qualquer editor desenvolvido em Electron e compatível. Assim, você pode testar novas ferramentas sem abrir mão do que você já está utilizando no seu dia a dia. Bom pessoal, então deixa eu compartilhar logo a minha tela, que eu quero passar a explicar para vocês como é essa solução e como eu acabei descobrindo. Então o primeiro ponto que vocês precisam saber sobre mim é que eu adoro testar editores diferentes. Então, dependendo do trabalho que eu estou fazendo, se eu estou fazendo um projeto paralelo, estudando alguma coisa, eu costumo trocar editores. Eu já estou numa fase da carreira onde só trocar o tema não é mais suficiente. Então vocês podem ver aqui, claro, eu tenho o Android Studio e o Xcode, caso eu precise fazer algum aplicativo mobile, mas eu tenho o Zed, WebStorm, Windsurf, Cursor AI e o Visual Studio Code, que é o principal. Então, geralmente eu fico testando editores quando eu tenho um tempinho livre. E quando eu estava testando o Windsurf, eu comecei ele zerado, porque todos esses editores que estão saindo recentemente, sendo lançados, a principal jogada para conseguir mais fatia do mercado, que a gente chama de market share, é que eles sejam extremamente compatíveis com o Visual Studio Code. Então o primeiro passo da instalação é você poder importar todas as extensões, todas as suas configurações, e no caso do Windsurf eu tentei começar ele zerado, porque eu tenho muita coisa no meu VS Code, ele já está até ficando pesado, então eu tentei começar ele zeradinho, e eu vou até mostrar para vocês aqui que como eu estava programando em Angular, eu só botei o Language Service, o FileUtils é uma extensão que eu adoro para gerenciar arquivos, GitLens, acho que todo mundo usa essa. O Just Runner é muito legal para rodar testes unitários direto do editor. Inclusive, se você quer um vídeo só sobre extensões ou sobre alguma delas muito específica, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer no próximo vídeo. E o Prettier, que é o formatador de código. Então você pode ver que ele estava bem zerado. Mas tem uma extensão que quando eu estou programando com Angular faz muita falta, e aí eu vou mostrar para vocês no Visual Studio Code, que é o Angular Quick Switch. Como a própria descrição da extensão fala, ela permite que a gente pule rapidamente entre os arquivos de um componente. Então, do arquivo HTML para o arquivo Sass, para o arquivo TypeScript, tudo através do teclado, através de atalhos. Então, deixa eu abrir o App Component para mostrar para vocês. Vocês vão ver que eu estou no appcomponent.ts, nosso arquivo TypeScript, e se eu pressionar Command Ctrl 2, ele vai me redirecionar e já vai abrir automaticamente o arquivo HTML desse componente. Então, ao invés de eu precisar ir nos arquivos e selecionar o arquivo CSS, por exemplo, o arquivo Sass, nesse caso, eu posso só ir aumentando uma tecla. Então, para abrir o HTML foi Command Ctrl 2, para abrir o Sass, ou no caso, se você estiver utilizando outra extensão, o arquivo de estilo, vai ser Command Ctrl 3. E ele abriu automaticamente. Quando a gente tem testes unitários, vai ser Command Ctrl 4. E aí ele permite que eu navegue rapidamente. Então vocês podem ver, agora que eu já peguei o jeito, é muito rápido para navegar de um para o outro. Isso ajuda muito quando você está, por exemplo, debugando ou analisando um código. E isso estava fazendo muita falta para mim no Windsurf. Então eu falei, vou instalar pelo menos mais essa extensão. E aí que aconteceu algo muito interessante. Eu vou copiar exatamente como eu pesquisei aqui, vocês podem ver que eu achei no Marketplace. Então eu coloquei no Windsurf, estou muito acostumado, a interface é muito parecida. Eu colei e BUM! Eu não achei a extensão. E aí foi a primeira vez que eu me deparei com esse problema, o que estava acontecendo. Então eu comecei a fazer algumas pesquisas e como esses editores eles são relativamente novos, eles ainda não têm suporte oficial para todas as extensões do VS Code, principalmente aquelas que não são tão famosas. Então, eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu descobri que eles
acabam que essas extensões, não é que elas não sejam oficiais, mas até mostrando para vocês aqui, algumas delas, o resumo é que a Microsoft proíbe, deixa eu até dar um zoom aqui, qualquer pessoa de usar o Marketplace. Então, o Marketplace da Microsoft, ou seja, do Visual Studio Code, ele é próprio. Então, todas essas outras plataformas de edição de código, o Cursor AI, o Windsurf, eles estão utilizando um outro marketplace que eu descobri, que é o OpenVSX Registry. Então, você pode ver que aqui tem várias extensões famosas que precisam estar, digamos assim, registradas aqui para serem listadas nesses outros editores, porque esse projeto aqui ele é open source. Então, quando eu pesquisei Angular Quick Switch aqui, infelizmente eu não achei. E isso faz sentido, porque se ele tivesse aqui, ele estaria sendo listado aqui. Então, eu me deparei com um outro pensamento. É muito difícil que não haja um jeito de importar essa extensão num novo editor, porque a extensão nada mais é do que um código bem pensado que vai executar em um momento muito específico que a gente configura. Então, nesse caso, é quando eu estou abrindo um componente Angular e ele tem essa estrutura de arquivo TypeScript, HTML, arquivo SAS. E essa extensão nada mais é do que um código compilado, empacotado para ser executado em um determinado momento. Então, eu continuei pesquisando porque eu imaginei que deveria existir uma possibilidade. Eu encontrei esse link, mostrando aqui para vocês. Deixa eu só pegar o link e ver se é esse mesmo. Então é esse. Aí vocês podem ver que eu estava lendo. Então nesse caso o usuário ele fez uma instalação limpa, como ele chama, do Visual Studio Code no Arch Linux, mas ele não conseguiu encontrar algumas extensões que ele estava pesquisando. E aí eu vi que o pessoal citou novamente esse projeto open source, OpenVSX, que é esse que eu mostrei para vocês. E aí ele citou algumas opções, nesse caso 4 opções principais para instalar essas extensões de forma manual no seu novo editor. E nesse caso, uma que me chamou a atenção foi a opção 3, instalar a extensão manualmente via um arquivo VSX, essa extensão, VSX talvez. E aí, mencionando isso, eu comecei a pesquisar e eu entendi que ele é um arquivo que geralmente é executado na release. Então, quando a gente tem uma release, geralmente as bibliotecas elas geram esse arquivo VSX, vamos chamar assim, VSX, para que ele possa ser compatível. É quase como se fosse um arquivo JSON, só que da extensão. E aí eu comecei a pesquisar a partir desse arquivo e encontrei um hub. O pessoal até chamou VSX Hub, com várias extensões. E aí vocês podem ver que eu encontrei a extensão do Angular Quick Switch disponibilizada nesse hub. Então, assim como a gente tem o Docker Hub, o GitHub, nesse caso aqui eles chamaram uma extensão que vai armazenar um repositório aberto e gratuito para todos os arquivos desse formato. E assim que eu fiz o download dessa extensão, a última coisa que faltava é pesquisar como instalar arquivos desse formato no Cursor AI ou em qualquer editor que é compatível com o VS Code. Então aqui a gente pode ver que esse fórum é inclusive oficial do Cursor AI e a gente pode ou fazer o drag and drop, que é só arrastar o arquivo na aba de extensões, ou mesmo usar uma opção que eles deixaram específica para esse tipo de formato de arquivo. Então, voltando lá para o nosso editor, eu só vou pegar aqui o arquivo que eu baixei e eu vou arrastar ele aqui para a aba de extensões. E vocês vão ver que eu até recebi um aviso aqui, ó, a instalação da extensão foi executada com sucesso. Então aqui a gente já tem o Angular Quick Switch e eu vou fazer o mesmo teste que eu fiz com vocês antes. Eu vou abrir um App Component e agora pressionando as teclas eu já consigo navegar normalmente. E aí a gente pode até fazer um outro exemplo. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu VS Code. Eu posso olhar, por exemplo, eu lembro que eu tenho uma extensão bem específica que é o Localfy AI. Basicamente ele é uma forma, até vou mostrar para vocês aqui, de a gente conseguir transportar ou gerar código com inteligência artificial diretamente para o nosso editor através de um protótipo, por exemplo. Então ele acelera bastante, eu estou fazendo alguns experimentos, alguns testes com ele. Então eu imagino que por ele não ser tão famoso, não vai encontrar aqui também Localfy
Então beleza, ó, a gente não encontrou aqui no Windsurf. O que a gente pode tentar fazer normalmente, pessoal, a gente pode ir no GitHub e pesquisar diretamente o repositório da extensão que a gente está pesquisando. Então, por exemplo, Localfy AI, aqui a gente tem bastante coisa. Posso até pesquisar aqui, Localfy AI GitHub, mais fácil, né? Vamos ser mais assertivo na nossa pesquisa. Aqui eu já encontrei a organização. Então, ele vai ter aqui em algum momento a extensão. Eu recomendo, e eu vou deixar esse link na descrição, que você já pesquise diretamente aqui nesse hub que eu deixei. É mais provável que tenha. Então, Localfy, ele vai dar alguns links para a gente. É só fechar aqui. Localfy, vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Localfy AI, versão antiga, mas no hub. Vamos pegar uma versão mais nova, acredito que ela seja mais atualizada. E aí a gente vai fazer o download e ele vai ser instalado com sucesso. Então, se eu apagar aqui, eu posso filtrar pelas minhas e eu já consigo visualizar uma extensão que não estava disponível anteriormente, porque ela ainda não estava, ela não está registrada no OpenVSX, que é esse hub que os outros editores estão utilizando. Obviamente, pessoal, nem todas as extensões vão funcionar 100%, porque algumas dependem de APIs específicas do VS Code, mas a maioria dessas extensões elas não precisam de permissões especiais. E se for o caso, não precisar de nenhuma permissão ou integração muito específica, deve funcionar. Caso você encontre algum erro, deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer de ajudar você a resolver. Agora você já sabe como instalar as extensões do VS Code no Cursor AI, no Windsurf ou em qualquer outro editor que for lançado no futuro e seja compatível com os demais. Se isso não for o suficiente para o seu like, a sua inscrição aqui no canal, então eu já não sei mais. Mas falando sério, eu recomendo que você fique ligadinho porque eu vou trazer mais dicas como essas, onde a gente explora ferramentas, constrói projetos, para que a gente consiga dominar esse tipo de situação e evoluir não só na área técnica, mas também conseguir os resultados que a gente tanto quer na nossa carreira. E se você estiver buscando novos conceitos para implementar nos seus novos editores, eu recomendo esse vídeo aqui onde eu falei sobre as novidades do Angular 19. Que tal implementar uma delas? Clica na tela e eu te vejo lá.